Oi, queridos alunos, chegamos à questão número 66. Veja o enunciado. Um jovem tinha um capital e fez com ele um investimento diversificado. Aplicou 40% do capital em um fundo de renda fixa e o restante na bolsa de valores. A aplicação em renda fixa gerou lucro de 20%. Enquanto o investimento na bolsa, no mesmo período, representou prejuízo de 10%. Em relação ao total investido nesse período, o jovem teve lucro, teve prejuízo de quantos por cento? Interessante aqui que há alguma coisa na questão que parece que a alternativa A estava igual, né? Não, está diferente da alternativa da letra B, né? Na letra A diz que teve lucro de 2%, letra B de 20%. Na letra C não teve lucro nem prejuízo, a letra D diz que teve prejuízo de 2% e a letra E de 20%. Vamos ver qual é a alternativa correta. Antes da solução, pegue aqui os dados. O cara tinha um capital, eu vou chamar esse capital de C, tá? Um capital de C. Aí ele fez um investimento diversificado. Aplicou 40% de C no fundo de renda fixa. E o restante, quer dizer, se aplicou 40% no fundo, o restante seria 60%. Esse restante aplicou na bolsa. O fundo gerou lucro de 20%. O fundo de renda fixa. E o investimento na bolsa, no mesmo período, gerou prejuízo. Olha, cuidado, prejuízo de 10%. Eu quero saber em relação ao capital investido, total, né? O que aconteceu? Foi lucro ou foi prejuízo no total? E de quanto? Então vamos à solução. Para a solução, vamos pensar o seguinte. Eu vou chamar de C o capital total. C será o capital total. C é o capital total. Essa pessoa pegou esse capital C e fez dois investimentos. Um no fundo, um fundo de renda fixa, e outro na bolsa. Observe que ele falou que no fundo o investimento foi de 40%. Então, no fundo, ele investiu 40% do capital dele, 40% de C. E na bolsa restante. Bom, se ele pegou o C e investiu 40% no fundo, o restante seria 60%. 60% de C na bolsa. Aí, ele teve um rendimento em porcentagem que foi o seguinte, olha. A questão diz que no fundo de renda fixa gerou lucro de 20%. Então aqui no fundo, ele teve um lucro de 20%. Foi 20% o rendimento dele. E na bolsa, olha o que aconteceu na bolsa. Ele teve um prejuízo na bolsa de 10%. Um prejuízo é um lucro negativo, né? Então seria negativo 10%. Aí eu pergunto, qual foi o rendimento final dele, hein? Qual foi o rendimento? O rendimento final. O rendimento final foi o seguinte. No fundo, ele aplicou 40% do capital e teve um rendimento de 20%. Então, o rendimento dele total seria 20% do que ele aplicou, de 40% de C. E na bolsa? Na bolsa foi um prejuízo. Olha, aqui o rendimento negativo. Então, ele teve menos 10%, que foi negativo, do capital que ele aplicou, que foi 60% de C. Você sabe que 20%, isso aqui é 20 por 100, é 0,2. 40% é 40 por 100, é 0,4 vezes C.
menos 10% é 0,10 ou 0,1. E 60% é 60 por 100, é 0,60 ou 0,6 de C. Se você fizer essa conta, 0,2 vezes 0,4 dá 0,08 C. Aqui, ó, 0,1 vezes 0,6 dá 0,06 C. 0,08 C menos 0,06 C dá 0,02 C. Mas 0,02 é 2 centésimos, que é 2%. 2% de C. Isso aqui é positivo. Isso quer dizer que ele teve um lucro. O lucro de 2% do capital investido total. Teve um lucro de 2%. E lucro de 2% no capital total foi a alternativa da letra A. Lucro de 2% a gente encontra na letra A. Questão 66. Lucro de 2% do capital total, letra A. Espero que você tenha acompanhado. Uma questão de juro, né? Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá.